Oi, oi, eu sou o Lusterflix para trazer mais um vídeo diferentezinho para vocês. E eu quero te fazer uma pergunta. Quais são os seus vilões da Disney favoritos? Provavelmente você pode responder Úrsula, Rainha Má, Scar, Hades, Frollo. Tantos vilões memoráveis que na hora que você fala vilão clássico da Disney, na hora bate eles na sua cabeça. Mas agora eu vou te fazer a mesma pergunta, mas com um porém. Quais são os seus vilões da Disney nos últimos anos? Ou seja, os filmes em 3D da Disney. Aí você fica sem chão. Você pode até responder Mamãe Gothel, mas se tirar Mamãe Gothel, não tem mais outro vilão. Você percebeu isso? Que os vilões simplesmente sumiram? E eu tô falando de vilão mesmo, não de personagem que se descobre vilão no final do filme, ou só um antagonista que aparece uma vez e some. E é exatamente disso que eu vou falar aqui, do sumiço e decadência dos vilões da Disney. Então, para explicar esse vídeo um pouco melhor, como sempre eu vou dividir ele em dois tópicos. Primeiro, eu vou te explicar exatamente como é um vilão da Disney e por que eles são tão bons e importantes para o filme. Depois eu vou te explicar a decadência, porque sim, não aconteceu do nada, tem uma resposta lógica. Vamos lá. O que é um vilão da Disney? Bom, como eu disse, é aquele vilão clássico que tem trejeitos únicos que só a Disney sabe fazer. Do começo ao fim, eles são vilões, eles já são apresentados como o ser mais maligno naquele mundo, com roupas e cores sombrias que fazem a gente ter medo, até um pouco de raiva deles, sempre com aquele ar de mistério daquele clássico estilo vilão da Disney. E claro, né, coisas importantes, todos eles têm músicas memoráveis e morrem no final. E essa coisa desses vilões clássicos vem muito da história da Disney, porque assim como Branca de Neve, seu primeiro filme, os seus filmes são muito baseados em fantasia, contos de fadas, adaptações de livros infantis, como a gente pode ver em muitos filmes clássicos da Disney. E como um bom e velho conto de fadas, os vilões são partes muito importantes, porque sempre esses livros têm a narrativa do bem contra o mal. E é claro, né, o bem sempre ganha, por mais que a gente gostava dos vilões, seja pelo seu carisma, seja pela sua maldade ou aparência, esses vilões sempre eram bem feitos e atraentes. Mas se você olhar por agora, esse conceito sumiu, que é exatamente disso que eu vou falar aqui pra vocês. A decadência dos vilões. Eu te expliquei agora o que é vilão, porque eu não quero que vocês confundam vilão com antagonista. O antagonista é um personagem que vai contra as ideias do protagonista. Ou seja, ele não é necessariamente mal, ele é só uma pessoa que tem ideias diferentes do protagonista, que pode ser um obstáculo. Um exemplo bem simples é a Abuela de Encanto. Ela não é má, mas ela só vai contra as ideias da Mirabel e se torna um obstáculo durante a história. E se você parar pra pensar, nos filmes recentes da Disney, só tem antagonista ou nem sequer tem antagonista, as coisas só acontecem na sua frente. Esse é um grande problema. E também outro ponto que eu tenho que ressaltar aqui, não é só porque o filme não tem vilão, que não significa que ele seja ruim. Eu tô fazendo esse vídeo aqui justamente porque eu queria mais histórias clássicas e coisas da Disney. Não estou falando que esses filmes que eu vou mencionar aqui são ruins, tá bom? Enfim, vamos lá. Como eu disse no começo do vídeo, vilões clássicos da Disney, hoje em dia, é só a Mamãe Gothel de Enrolados, porque ela segue todos os padrões de vilão. Ela é apresentada como vilão, ela vai de começo ao fim como vilão, ela tem trajetos de roupa e aparência sombrias, e ela tem uma música de vilão, e ela morre como um vilão. Perfeito. Mas depois disso... cadê? Sumiu! Não existe mais isso. E isso tem uma explicação. É muito irônica essa explicação. E essa explicação é Pixar. Quem diria, né? A Disney estava sofrendo de vários fracassos, como Nem que a Vaca Tussa, Planeta do Tesouro, Bolt. Filmes como esse lá dos anos 2000, que estavam só sendo fracasso atrás de fracasso. Não estava agradando muito bem o público, nem os críticos. E a Disney, que já tinha a Pixar naquela época, vendo que a Pixar estava estourando assim no cinema de popularidade, pediu ajuda para os seus criadores, inclusive para John Lasseter, que é um cara bem polêmico aí. E, enfim, a Pixar decidiu ajudar o seu chefe, né? Senão se o chefe dele fosse de comes e bebes, eles também iriam. E eles deram uma modificação na empresa, trazendo muito mais o estilo Pixar,
pra Disney. Isso pode explicar porque muitas pessoas acham que Detona Ralph parece muito mais um filme da Pixar do que um filme da Disney. Justamente por isso, tem muita influência do John Lasseter, que foi um dos criadores da Pixar. A Pixar começou a tentar ajudar a Disney, fazendo os filmes serem muito mais sentimentais e muito mais humanos e menos fantasiosos, assim como a Pixar fazia. E tava até que dando certo, porque a Pixar sabe fazer isso, porque esse é o estilo Pixar. Mas quando se tenta colocar isso em estilo Disney, que é um estilo totalmente diferente, a coisa não dá certo. A coisa ficou um pouco estranha e desconexa do estúdio. E é exatamente isso que aconteceu. É só você olhar como comparação. Olha Toy Story 3 e Frozen. Em Toy Story 3 temos o Lotso, esse ursinho roxo aí, que é apresentado como um amigo e depois no final ele é apresentado como um vilão. A gente descobre que ele é um vilão. E em Frozen temos exatamente a mesma coisa com o Príncipe Hans. A gente é apresentado ele como um cara bacana, um cara gentil, para no final ser apresentado como um vilão. E esses filmes têm exatamente 3 anos de diferença. Você percebe a influência da Pixar aqui. E a partir daí, só teve isso. Tivemos Detona Ralph com a mesma coisa, tivemos Zootopia com a mesma coisa, tivemos Operação Big Hero com a mesma coisa, e simplesmente depois disso os vilões só sumiram. Moana, Detona Ralph 2, Frozen 2, Encanto, Raio de um Dragão, Mundo Estranho não tiveram nem vilões. Alguns tiveram só antagonistas e outros nem isso. A Disney se perdeu dos seus clássicos e se perdeu do estilo que fez ela ser conhecida como a Disney, a empresa dos contos de fada, porque ela se rendeu a um estilo que não era dela. Agora, parece que os vilões clássicos da Disney se transformaram em sentimentos e traumas. Podemos ver claramente isso na Abuela, porque ela tem muitos traumas e ela vai sempre contra a Mirabel. Como eu disse, ela é uma antagonista. E essa construção nova de vilão da Disney, de ser um vilão plot twist, tem um sério problema, porque como ele é descoberto no final que é vilão, não tem tempo de desenvolver a personalidade maléfica dele, que é aquela coisa que as pessoas tanto gostam. Porque como a gente é apresentado desde o início que ele é um vilão, a gente vai gostando das suas características e entendendo ele, tendo um certo apego para esse vilão. Mas como ele é apresentado como um personagem bom o filme inteiro, para no final ele ser mal, não tem nem tempo da gente gostar dessa personalidade maléfica dele, porque não existe desenvolvimento, porque logo quando ele aparece ser um vilão, não demora nem 20 minutos e ele perde. Então isso estraga um personagem que tinha potencial. Cara, uma coisa pra provar o meu ponto de uma vez por todas. Me fala o nome da vilã de Zootopia. Me fala o nome do vilão de Operação Big Hero. Você não vai lembrar, porque eles não são memoráveis. As pessoas só lembram o nome do vilão de Frozen, porque Frozen foi um sucesso, né? Não tem como esquecer. E também as pessoas só lembram do nome do vilão de Detona Ralph, porque esse nome é toda hora falado no filme, Turbo. E já esses personagens, como eu falei de Zootopia e Operação Big Hero, não tem tempo de desenvolver o personagem, você acaba esquecendo dele, isso estraga ele. Mas pelo menos temos uma esperança desse estilo clássico de fantasia da Disney voltar. Com o Wish, eu falando de Wish de novo. O Wish tem exatamente isso, só em um trailer a gente já sabe quem é o vilão, ele já é apresentado como um vilão, já podemos ver características maléficas só na aparência desse cara. Que eu tô falando do Rei Magnífico, o vilão de Wish. Enfim, só pra você ter uma noção de quanto tempo a gente ficou sem um vilão da Disney, Enrolados foi lançado há 13 anos atrás, ou seja, há 13 anos não temos um vilão memorável da Disney. E é disso que eu quis falar aqui. E lembrando, não estou falando mal desses filmes que eu mencionei, Encanto e Frozen. Esses filmes não são ruins por causa disso, só é uma forma de mostrar como a Disney se perdeu no seu estilo clássico de fazer filmes. Enfim, me diz o que você acha sobre isso. Isso é do Netflix e bye bye.